nasce 12 anos após a abolição da escravatura. Então, há um contingente da comunidade negra muito maior presente já desde o início da sua fundação. Porque a sociedade olha diferente para um negro, ainda mais com a camisa da Ponte. Campinas era uma cidade conhecida por castigos violentos aos negros. E aí a Ponte Preta surge e diz: a casa é nossa. O torcedor da Ponte Preta ia de caminhão e, em sua maioria, eram negros. E quando chegava nas cidades, era a macacada chegando. Isso aqui chama Ponte Preta. Quem chega num jogo da Ponte Preta e encara a arquibancada do Moisés Lucarelli percebe logo que aqui existe uma história da parte da cidade que não aparece no retrato oficial. É bater o olho e entender que a arquibancada da ponte é negra. Campinas é uma cidade de contrastes, de fronteiras e limites que estão sempre se cruzando. É a maior cidade do interior do Brasil, mas ainda tem regiões que mantêm um ar de cidade pequena. É uma cidade rica, com universidades importantes, mas que ainda traz as marcas da sua história agrária e escravagista. Ser negro na cidade de Campinas é muita resistência também. Hoje Campinas tem os seus redutos negros, né? Mas há também, vamos dizer assim, um branqueamento de cultura na cidade. Você tem um mito, uma lenda de que Campinas foi a última cidade a abolir a escravatura, o que nunca se provou. Essa é bem verdade. Há-se registros, principalmente registros oficiais da Câmara Municipal, por exemplo, que relatam que os próprios escravizados da época registravam que os fazendeiros os ameaçavam que se fugissem ou rebelassem em algumas fazendas, eles seriam encaminhados a Campinas, porque aqui o castigo a eles era o pior de todos. As marcas, né, da escravatura, elas estão aí, nos lugares que a gente passa, que muitas pessoas não fazem ideia, que eram praças de tortura, locais para chibatadas em negros, locais de comércio, onde comercializavam escravos, né? Nesse jogo de contrastes, o preto e o branco que vestem uma grande parte dos torcedores daqui ajudou a explicar um pouco do passado e do presente da cidade e do seu clube mais antigo, a Ponte Preta. Entre os dois clubes de Campinas, eu afirmo para você com certeza que há uma comunidade negra mais presente na torcida da Ponte Preta por inúmeros fatores, principalmente históricos. A Ponte nasce 12 anos após a abolição da escravatura. Então há um contingente da comunidade negra muito maior presente já desde o início da sua fundação. Depois, no passar das décadas, há também um fator que influencia muito essa comunidade negra a torcer pela Ponte Preta, que são as questões sociais da época em Campinas. Os bailes, por exemplo, de clubes sociais em Campinas não permitiam a presença da comunidade negra, até que os negros se reúnem, se organizam e eles mesmos formam alguns clubes para a sua presença e entrada. E sempre a Ponte Preta era um desses clubes que estava aberto a essa comunidade. Nós temos uma quantidade de pessoas negras aqui, por todo o histórico que é a Ponte Preta. Ela surge sendo a primeira democracia racial, com essa abertura para a população negra. O carnaval de rua em Campinas, ele tem a participação da Ponte Preta ligada à sua história. Um dos primeiros cordões da cidade era um cordão chamado Ponte Preta, que era dos torcedores da Ponte Preta. Você tem a primeira escola de samba da cidade, formada por torcedores da Ponte Preta. Campinas era uma cidade conhecida por castigos violentos aos negros. E aí a Ponte Preta surge e diz: a casa é nossa. Mas para entender a Ponte Preta de hoje, é preciso entender como a história do clube, da cidade, da sua população negra estão ligadas pela história do café e principalmente do transporte desse produto. É preciso entender a ferrovia. Nós estamos na antiga estação ferroviária da cidade de Campinas, hoje Estação Cultura.
Aqui é o principal marco da mudança da cidade de Campinas, quando ela sai da questão rural, né, do seu desenvolvimento econômico rural e passa a ser urbano com a chegada da primeira Companhia Paulista de Estradas e Ferros em 1872. E aqui, a partir de então, a cidade se transforma, porque a principal intenção econômica, o principal ativo econômico da época era a transferência do café daqui da região de Campinas, na época, até Jundiaí e de Jundiaí ao Porto de Santos. A companhia chega em 1872, alguns anos antes ainda da abolição. Então, aqueles negros alforriados passam a ter essa opção de trabalho aqui nas ferrovias. O clube tem-se essa data de fundação em homenagem à chegada da Companhia Paulista, 11 de agosto de 1900. Ela chegou em 11 de agosto de 1872 e os meninos, os funcionários dessa Companhia Paulista, criam-se esse clube de futebol chamado Associação Atlética Ponte Preta, que tem o nome em homenagem à ponte de madeira, de alcatrão, de cor preta, que determina a fundação dessa comunidade de bairro, porque é o bairro que surge primeiro até, para depois o clube ser formado por esses funcionários. Dentre eles, um funcionário em especial, que é o Miguel do Carmo. Toda a história caminha de que sim, a Ponte Preta foi a primeira democracia racial. Nós tivemos nosso primeiro jogador negro, que é o Miguel do Carmo, que foi um dos fundadores também. E como isso é comprovado, anos depois, em 1950, um grande jornalista, cronista, um dos principais cronistas esportivos do estado de São Paulo, Tomás Mazzoni, escreve um livro, A História do Futebol Brasileiro. No livro tem um relato sobre a fundação da Associação Atlética Ponte Preta, onde ele registra a participação na fundação do Miguel do Carmo, o único negro entre os fundadores. Agora, tenta imaginar isso. Começo do século XX, um interior paulista conservador e racista e um clube de futebol com um fundador negro indo jogar nas cidades vizinhas, acompanhado por uma massa de torcedores negros. O torcedor da Ponte Preta ia às outras cidades do interior de São Paulo acompanhar o clube de caminhão, ou qualquer outro tipo de locomoção, mas era uma contingência muito grande. E, em sua maioria, eram negros. E quando chegava nas cidades, era a macacada chegando, olha a macacada de Campinas. O que era insulto para o torcedor na época que não gostava, ela acaba, em determinado momento na década de 40, se assumindo como macaca. Eu vejo como identificação. A torcida ela é muito identificada com a questão do macaco. Eu, na verdade, não sei como seria uma Ponte Preta se não fosse, de fato, o macaco mascote. No entanto que as crianças adoram o mascote, não só o gurilão. A macaca tem um símbolo formidável, é resiliência, você pegar o que é ruim e transformar num símbolo de luta, um símbolo de força e debochar também da cara das pessoas. Nós temos um verdadeiro amor pela macaca, né? E no feminino, a Associação Atlética Ponte Preta. Para nós mulheres também é uma satisfação muito grande de ter esse símbolo no feminino. A Ponte, aliás, é um dos únicos clubes do Brasil que tem uma mascote feminina. Essa conexão do time com as suas torcedoras vai além da simbologia e aparece forte nas arquibancadas ao longo de toda a história. Vamos, Ponte, eu te amo! Dale, Ponte Preta! A Donana talvez seja o símbolo dessa questão feminina de paixão da sua torcida pelo clube. Donana, pra mim, ela é o símbolo de amor e dedicação ao clube. Ela morava no bairro São Bernardo, que é um bairro operário de Campinas. Fica uns 4 quilômetros, 5 quilômetros mais ou menos daqui. E ela vinha a pé todos os dias, religiosamente, pra acompanhar os treinos, falar com os funcionários. Mesmo que não tivesse treino, ela vinha, cuidava da capela. E ela desenvolve a sua paixão pelo clube através da religião. Ela é a mulher negra que toma conta da capela do estádio. Já naquela época, o pessoal fala que ela pintava as unhas de preto e branco, que hoje em dia é normal, mas naquela época ninguém fazia essas coisas, né? E ela foi a primeira torcedora símbolo da Ponte, né? Oficialmente falando. No entanto, que o fanatismo dela, a dedicação era tão grande que a torcida jovem proporcionou para ela ser a primeira sócia, a primeira carteirinha da torcida jovem foi dada o direito a ela, porque todo mundo que era contemporâneo via a dedicação e tinha muito respeito por ela.
O cuidado da Dona Ana com a Capela do Majestoso representa muito mais que um ritual particular dela. Na verdade, as arquibancadas de concreto têm um caráter religioso por aqui. O estádio Moisés Lucarelli, que a partir de 48 aí muda praticamente toda a dimensão do que é a Ponte Preta, até então sem estádio ou sem campo para jogar. Teve alguns campos, teve um estádio que foi perdido por questão financeira, mas ela tem a partir de 48 uma identidade posta a todos, né? Ao país. O Moisés Lucarelli chega a ser o terceiro maior estádio do país, atrás do Pacaembu, São Januário, que não tinha o Maracanã ainda. O apelido Majestoso vem daí. E aqui é onde a gente se encontra, às vezes a pessoa não tem jogo, não tem nada. Pessoal, o que você tá fazendo? Eu preciso ir, sei lá, num centro. Vai lá no estádio lá, vamos conversar. Então você tem no estádio Moisés Lucarelli uma aproximação popular com a sua comunidade muito presente, principalmente após a construção do Moisés Lucarelli, construída pela própria torcida. Esse estádio ele foi feito, criado pelas mãos dos próprios torcedores. Acredito muito na energia, eu acredito muito na intenção de quem estavam aqui. E eram negros e eram brancos, torcedores efetivos. Isso tem uma relação muito profunda com a gente, porque é a nossa casa. É basicamente um fragmento da nossa casa, é um fragmento da gente. Eu não consigo enxergar igual o pessoal fala de arena. Eu não consigo enxergar e imaginar uma Ponte Preta sem o estádio Moisés Lucarelli. Pela essa história linda que ele tem de pertencimento. Foram feitos mutirões, foram feitas doações. Você vê muito torcedor já idoso, falava, eu era criança, eu vinha carregar o tijolo, eu mais atrapalhava do que ajudava, mas eu queria estar lá. Isso é pertencimento. O estádio Moisés Lucarelli é um pedaço de cada um da gente. Não tem como. A história da Ponte Preta se cruza com a história de combate ao racismo da população negra de Campinas. Mas se essa é uma luta que está longe de terminar, também parece ser fundamental que time e torcida continuem levantando essa bandeira por onde for, junto com a massa que carrega as cores e orgulho de ser o clube mais preto da cidade. Esse instinto de luta, de sobrevivência, traz também um simbolismo e isso acaba passando também de geração em geração e absorvendo também a questão da história da cidade. A Ponte é um clube operário, porque a sociedade olha diferente para um negro, ainda mais com a camisa da Ponte. Você tem esse símbolo de uma construção de identidade de uma cidade ou parte dela, como é da comunidade negra em Campinas, ela é fundamental e margeou toda a sua história e toda a sua marginalidade perante a história da cidade de Campinas. É importante que nós tenhamos negros em todas as instituições. Não pode ficar só nas histórias, não pode ficar só na internet quando a gente procura. A gente precisa ter pessoas andando aqui, caminhando e falando isso mesmo. Por mais que chegue um gestor, um presidente que não goste dessa pauta, ele é obrigado, porque é a nossa história. Isso é que sustenta a Ponte Preta. A Ponte Preta tem uma história muito rica.